E depois desse rápido intervalo, nesse programa diferente, né? O último Canal Esportes de 2022, lindo durante todo o mês de dezembro, enquanto nós estávamos em férias, trazendo aqui as informações, mas lamentavelmente, nesse meio de percurso, Pelé nos deixou. Na última quinta-feira, 82 anos, vítima do câncer, era uma parte, né, do intestino grosso, né? E que acabou realmente deixando todo o mundo de luto numa situação como essa. Mas nós ainda vamos continuar aqui ao lado de Marcos Rodrigues, ao lado do Arne Oliveira, que são grandes profissionais da comunicação, e eu diria não somente da comunicação esportiva, mas da comunicação geral. Porque Pelé, ele passou por todas essas barreiras, né? Foi muito além do futebol. Quando se fala em Pelé, nós precisamos falar do Pelé de uma maneira muito abrangente e difícil de mensurar, né, Alexandre? Pelé foi músico, Pelé foi ator, Pelé foi compositor, pouca gente sabe disso. Pelé foi publicitário. Namorou a Xuxa? Namorador. Namorador, né? Foi 7 filhos. Sete filhos, é verdade. Um deles, inclusive, foi goleiro do Santos, o Edinho, né? Edinho, que hoje está no Londrina, né? Mais famoso. Verdade. Vamos tocar pra frente? Não, peraí. Canta uma música do rei aí. Eu tenho uma. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. Tem frase melhor do que olha a letra da música também, o recado. Né? Aliás, antes de você rodar o que você tem aí para colocar no ar, você falou do que o Pelé era isso, ele se preocupava muito com o aspecto social. E uma das falas dele, após aquele grande... O milésimo gol. No milésimo gol foi com relação às criancinhas. Olha, as crianças do Brasil. E depois, muito tempo depois, ele disse que continua fazendo o apelo porque continuam sem olhar. E a gente falando aqui desse programa especial que fala da relação de Pelé com Alagoas, o árbitro do gol 1000 era alagoano. É isso mesmo. Manuel Amaro de Lima, né? Que relação, né? Bacana, né? Essa com a história do Pelé, né, Alagoas? O homem é enciclopédia do futebol. Enciclopédia do futebol. O Arne sabe tudo. Vamos mostrar. Ele é da geração um pouquinho... Vamos mostrar É uma geração adiante da minha. Adiante. Vamos mostrar um jovem cronista esportivo. Ele também deixou uma mensagem pro Rei Pelé. Né? Felipe Lima. Um abraço, Felipe. Vamos lá. Pelé é rei do futebol e é indiscutível isso. O seu legado vai ficar aí para sempre. Foi embora, infelizmente, o Edson Arantes do Nascimento, mas fica o Rei Pelé. Eu costumo dizer que ninguém tem autoridade de futebol para falar de futebol sem conhecer o Pelé, sem conhecer a história. Não de ouvir falar, mas conhecer de fato a história dele, como foram os gols, o contexto onde ele estava inserido, como era o mundo na época do Pelé e como ele conseguiu, vindo do interior de Minas Gerais, negro, brasileiro, conseguir conquistar o coração de todo o mundo. E o Pelé de fato conseguiu isso. Tanto dentro de campo ele foi rei, fazendo suas jogadas maravilhosas, como também quebrando isso, né, o extracampo. Pelé expulsou juízes, né, entre aspas. Juiz foi expulso porque expulsou o Pelé. Pelé parou guerras. Pelé fez mais de 1000 gols. Tudo isso são coisas que está muito distante dos outros jogadores. Por isso ele é rei brasileiro e a gente tem muito orgulho disso. Então, que Deus o receba em sua infinita misericórdia. E foi o Edson Arantes do Nascimento, mas o Pelé vai ficar para sempre nos nossos corações. Rapaz, o Felipe estava realmente inspirado, muito emocionado. Né? Inspirado, né? Esse contou boas histórias. Felipe, gente boa. Né? Nova geração chegando aí. Tem um da geração intermediária, né? A gente trouxe o Luciano. Vamos também com o Júnior de Melo. Júnior de Melo também. Essa é nossa geração, né? Nossa geração. Tá, e cada um deixando. Você não trouxe aquele que fez aquela pergunta pro Pelé em 2010. Ali ia tomar o programa todo. Rapaz, a pergunta tá acontecendo até agora. Marcos, aquele que fez a pergunta pro Pelé ia tomar o programa todo. Com uns 15 minutos. Eu não falei o nome para preservar. São eles que estão tirando onda. Eu estava lá, fiz uma pergunta objetiva, estudei a noite toda anterior, né? Para evitar. Mas, é ele, viu? Depois... 15 minutos de pergunta e o rei lá. Se nós precisássemos essa homenagem, deixasse ele fazer essa homenagem, ia tomar o programa todo aqui, com certeza. Bora lá com o Júnior de Melo. Júnior de Melo, chega aí. Falar de Pelé é falar do sinônimo da coisa boa, da coisa suprema. Quando a gente quer se referir a o melhor do basquete, o melhor do beisebol, o melhor do vôlei, ele é o Pelé do boxe, ele é o Pelé da natação. Então o nome Pelé ficou condicionado a isso, a coisa
boa, a coisa suprema, ao topo, ao melhor. Nós somos apaixonados por futebol por conta do Pelé, por tudo que ele fez, pela magia que ele empreendeu dentro de campo, por tudo que a gente pôde assistir. As gerações passadas com certeza tiveram esse privilégio. A gente viu por vídeo, viu por foto, mas está tudo comprovado em números, em dados históricos. Pelé realmente foi o maior de todos, não tem contestação, não tem comparação. Pelé, olha, é acima. Tenho certeza, no nosso dia a dia, quando a gente quer ter uma referência, aquele cara é bom naquilo, você pode falar, aquele cara é o Pelé daquilo. É muito fácil. Então, se uma pessoa, o nome dela, a característica dela é colocada como topo, quem é que vai duvidar? Então, fica aí realmente o luto, fica a situação realmente de tristeza pela partida do Pelé, mas ele cumpriu a sua missão, ele fez com que todos os brasileiros se apaixonassem, ele transformou o Brasil no país do futebol e nós somos muito gratos ao Pelé. O Pelé fica, o Edson se foi, mas o Pelé, ele é eterno. Salve o rei! Salve! Falou. Salve o rei, falou bem. Você é o Pelé da apresentação aqui em Alagoas. Que é isso, tá rapaz. ligado, Não seja tão pretencioso. Nesses últimos vídeos apresentados, você vê o que poucos jogadores fazem, né? O ponta, antigamente, fazia. Ia pro duelo, pro drible mano a mano. Sim. Pelé driblava, ele se encorajava. Verdade, ele ia. verdade. E tem um vídeo que mostra, faz um comparativo, né, dos lances do Pelé com os lances da atualidade. Então são jogadas semelhantes. Verdade. E alguém pode até perguntar, né? Isso é um tema até polêmico assim, mas o Pelé, aquela época talvez fosse mais difícil de você ser o que o Pelé foi, Marcos, por conta gramado. Qual era a condição do gramado naquela época que você aguentar um jogo, por exemplo, a primeira final, né? Sem o time ter uma substituição e até o final ele fez um gol na prorrogação. Chuteira. A chuteira. Peso o da material bola. esportivo, o peso da bola. Essa bola molhava, o couro absorvia. Caneleira, não tinha caneleira. Não tinha. Quer dizer, era outro tempo para você perceber o que ele significou. O processo de recuperação de um jogo para o outro. Todas as vezes, Marcos, que se coloca essa discussão, né, do que o Pelé fez, em que se coloca em xeque aquilo que o Pelé fez, porque a discussão ela só leva para o caminho de querer diminuir o que o Pelé fez. Torna fácil o impossível. Torna fácil o impossível. E eu acho isso aí de uma covardia muito grande, Tem sabe? uma turma que é do quanto pior, melhor. Então essa turma é que fica procurando defeito, procurando minimizar o que o cara conseguiu fazer na época em que nós estávamos vivendo dificuldades bem maiores no futebol, porque o futebol ele passava por todas essas dificuldades que vocês citaram aí, em condições de trabalho, em material usado, material humano, porque hoje a ciência tem proporcionado situações bem antecipadas. Quando se fala de lesão, que o Marcos colocou aí, eu fico imaginando o cara, por exemplo, teve um problema. O Pelé, ele teve um problema, me parece que foi no 72. Né? Ele só tinha um. Tem que ser falar da Copa. Não, ele só tinha um rim, não é? Por conta de uma joelhada que ele tomou na época do Santos. Então, quando chegou no Cosmos, foi que ele revelou essa situação, dizendo que ele só tinha um problema e enfrentou isso a vida inteira. Ele não consegue jogar a Copa de 62, que ele foi caçado em campo, e na Copa de 66 ele volta a ser caçado em Pelé campo. iluminado, escolhido por Deus para unir o futebol. Negro, pobre. Sim, tudo Não é? isso. Tem Verdade. todos esses ingredientes que mostram o quanto ele foi. Reis, né, que tiveram que respeitá-lo. Né? Parou uma guerra. E parou uma guerra. Parou uma guerra. Depois a guerra continuou. Pra você ter uma ideia Mas parou a da guerra. figura Pelé, a NASA, por exemplo, divulgou hoje né, uma imagem com uma constelação em verde e amarelo para fazer menção. É verdade, as pessoas homenagearam, se curvaram, né? Sim. Para o Pelé. Que As está se emissoras de curvando televisão Brasil ao grande afora mestre. pararam a programação para transmitir essa despedida do rei do futebol. Muito diferente do Pelé, tem um estressado que vai falar agora aqui. Tem, mas ele tá ficando mais calmo. Quem é o estressado? Quem é o estressado, Ele tá Marcos? ficando mais calmo. Quem, Marcos? É alguém que tem uma moral ou tem Moraes? O comentarista, É, o você para pra ouvir. Moraes. Ele tem Moraes, Jorge Moraes.
Olha, como uma lenda do futebol mundial, Pelé merece todas as homenagens, merece todo o nosso respeito, e a camisa 10 do Pelé, ela precisa ser eternizada, porque o 10 só passou a ser famoso no futebol do mundo a partir do momento em que foi vestida pelo Rei Pelé. Se o Pelé não fosse o que ele foi no futebol, provavelmente esse número 10 não chamaria tanta atenção como chamou no futebol a partir do momento do surgimento do Pelé. E eu tive o prazer de ver o Pelé atuando. Eu vi em 1970, quando eu tinha 16 anos, e assisti a Copa do Mundo, que o Pelé foi campeão com a seleção brasileira. E depois, ainda em 1970, no dia 25 de outubro, eu assisti o Pelé jogando no estádio Rei Pelé. Eu estava lá na antiga geral, acompanhei o jogo e vi o Pelé jogando pelo Santos contra a seleção alagoana. E depois, Pelé veio várias vezes a Maceió e veio várias vezes visitar o estádio Rei Pelé. Então, merece toda e qualquer homenagem pelo que foi como profissional dentro de campo, como homem fora de campo e pela história que construiu do futebol para a sua vida pessoal. Então, é um momento que a gente tem que reverenciar esse nome como o maior jogador do mundo em todos os tempos. Muitas... Moraes tem história, né? Tem muita história. Também fez Copa do Mundo com você, não foi o Arne? Chegaram a fazer juntos, né? Por emissoras diferentes, né? Esteve comigo na França, o Moraes, né? E outros momentos, Copa América, foram várias, né? Moraes rodada, hein? Pois é. Experiente e importante. Deu na estrada. Importante para a crônica esportiva Como é que é o daqui de Alagoas. Moraes, botando moral fora do país, assim? Ele Mete é brabo boca também mesmo? ou é conversa? Não, gentil. Só tem moral aqui, não, como é que é? Moraes é um coração. Bota moral mesmo? Bota moral. Bota moral. Queria gentil, saber, né? Abre caminho. Tá. Fala sério. Maravilhoso. Moraes, beijão. Eterno presidente da Associação dos Cronistas. Podemos agora, ô Lino, dar uma sequência? Podemos. De uma rainha pro rei? De um rei para a rainha, no caso. De uma rainha pro rei, a homenagem. Você tá certo, você tá rainha certo. pro rei, rapaz. Eu acho ótimo isso. Vocês combinam aí na hora ele esquece. O programa hoje é Programa ao vivo é isso aí, cara. Colocar no bloquinho. Achei ótimo. Rainha pro rei, nós vamos. Bom que são dois professores aqui, né? Nos avaliando nesse momento. Vai sair daqui dizendo, rapaz, os caras não combinam nada. Mas também se nós combinássemos, ficaria um negócio Hoje o programa é Ficaria especial. chato, né? Rainha Marta mandando mensagem agora pro rei. Vamos lá, em homenagem. Meu rei, nosso rei, muito obrigado. Você mostrou o melhor, ensinou com a arte e maestria ao mundo o poder único e de escala global de fomento, mobilização e engajamento do nosso tão amado esporte. Pelos seus pés, fomos e continuaremos abençoados pela sua arte. Te amo, rei. Descanse em paz. Muito lindo, viu? Ó, arrepiei de novo. A Marta também é muito emotiva, né? Não, e ela falando e a lágrima Sentimento descendo, e a exposto, gente né? vai vendo. Marta também é E alagoana. um A relação do rei com Alagoas É impressionante. É impressionante. Um detalhe importante, ela só pode ser considerada rainha exatamente porque você teve no futebol a referência do rei. Então, A referência. veja que peso, né, para isso. E o rei e a rainha do futebol brasileiro. Brasileiro, isso é Diferente e incrível, fantástico. E o Brasil também tem um rei da música, né? Sim, Roberto Carlos Roberto também. Carlos, Então o Brasil dos reis. A gente passa a se orgulhar muito mais de ter o estádio Rei Pelé com o nome. Sim. Pelé, nome Estádio Rei Pelé. Né? Porque Não assim, vai mudar. Assim como o Pelé, né, que não Tentaram nunca mudar. Tentaram mudar. Tentaram mudar. Como Não nunca vai perdeu mudar. a majestade, o Rei Pelé nunca perdeu a sua arquitetura, a sua beleza. Reformas aconteceram, mas Mas o a Rei Pelé beleza, continua sendo o templo, né? ele quando surge como o estádio mais bonito e mais moderno da América Latina. Exatamente. Em E ali 1970. Pelé fez gols, né? E já tive Sim. a oportunidade de trabalhar o
É assim, viu? Ao vivo. Ao vivo é O Arner, assim. o Arner trabalhou muito em muitos outros estádios, né? Muito mais do que o meu, por conta do tempo que também já teve como repórter. Mas posso dizer o seguinte, como o estádio Rei Pelé, o lado aconchegante do estádio Rei Pelé eu não conheço. O Rei Pelé é uma ferradura, é uma coisa O maravilhosa. estádio Rei Pelé, ele é muito lindo, muito lindo. Por isso que o Pelé se orgulhava do nosso Sim. estádio. E quem também se orgulhava do Rei Pelé era o senador Fernando Collor. Até porque o Pelé não pediu, foi homenageado. Você não colocou o nome do estádio pela que está aqui todo dia. Não foi imposição. Não, você E foi não sei se vocês lembram, com não justiça. sei se vocês lembram que durante a reinauguração do Rei Pelé, a atmosfera que se formou naquela semana, porque disseram que o Pelé não tinha vindo para Alagoas durante a inauguração, criando fake news, naquela época já existia, né? Fake news. Né? Mas ele veio. Não, ele veio, claro que ele 45 mil pessoas assistiram. Claro que ele veio, mas estou dizendo assim, que se criou exatamente um ambiente, né, para que dissesse assim, o Pelé não deu importância, né? As pessoas, muitas vezes, elas utilizam esse lado maldoso que só minimiza, né, uma ideia fantástica que o Pelé trouxe em vida. Eu acredito o seguinte, sabe, que como ser humano, o Pelé ele conquistou tudo porque o universo também deu para ele como contribuição tudo aquilo que ele ajudou as pessoas, de uma maneira direta ou indiretamente. Ele ajudou muita gente. Sim, muita gente. E foi reconhecido em vida não só com o nome do estádio. O senador Fernando Collor, à época presidente da República, prestou uma das mais importantes homenagens ao Rei Pelé. E está aí, ontem o senador lembrou nas suas redes sociais esse importante momento. Senador mais esbelto na época também, Pelé. No tempo da presidência. Estou dizendo que o senador está no chuchu, que é isso, né? Está bem, está bem. Melhor Tá que eu, bem. por exemplo. Muito melhor que eu. Muito melhor. Muito melhor do que Muito melhor. gente. Um abraço, senador Collor. Pois é. Mas está aí, reverenciado e elogiado em vida, homenageado em vida, algo que é muito importante a gente destacar. É verdade. O programa está chegando na reta final, né? É, rapaz. Que Passaria pena. horas, né? Passaria horas e horas com essas feras aqui, rapaz. Coisa boa. O tempo passa, a gente nem... Eu queria dizer para a moça que vai fazer o trabalho nos pés do Arner que ele está indo. Pé de anjo. E aproveitar e dizer, mãe, agora pode esquentar que eu estou indo também. Um beijo. O Arner. Alegria, Alexandre, Canhão, um abraço para você, todos os colegas da casa. Como é bom essa abertura, né, para os profissionais. No momento que os clubes se fecham muito para a imprensa, a gente aqui abre esse espaço para a gente debater, né, fazer ao vivo, né, trazer essa emoção. Eu estou muito feliz, isso é bacana mais uma Aprendi vez. com um professor que eu tenho, um professor da vida, de vida, assim, que é assim que se faz jornalismo. A frase do nosso Arner Oliveira, a melhor frase, que a Gazeta pecou em não ter adotado essa frase. É assim que se faz jornalismo. É a minha versão. Grande Marcão. Muito obrigado, viu, Arner, Obrigado por tudo você. que você fez pelo jornalismo e continua fazendo, cara. Eu diria que tive a honra de trabalhar com você, de conviver no dia a dia. É claro que existem situações como ser humano que nós não podemos colocar na balança nesse momento, mas tudo que você fez durante todos esses anos na comunicação, você merece muito mais. Muito obrigado. Muito Você obrigado. merece muito mais. Obrigado. Marcos Rodrigues, meu eterno Vamos professor. continuar juntos. Valeu. Bom, já que ele falou em balança, vocês não precisam falar muito não, porque vocês têm um peso no esporte, tá? Ó, eu queria agradecer, obrigado Alexandre Lino, obrigado Viderlan, o Canhão, como está sendo chamado. Sucesso para vocês, foi um prazer vir para cá. A ideia não era falar do Pelé sem lágrimas, mas é impossível não lembrar de um rei e não se emocionar. Então, beijo no coração de todos, até a próxima. Ele foi curto, viu? Foi Ele não tá curto, querendo se emocionar. Uma pergunta que foi longa. Ele foi curto. E pra gente encerrar, obrigado. por tudo, cara. Então é a passagem aqui, esse 2023, volta pro titular, o reserva fica que é no isso. banco ali. Somos titulares. Até porque nós precisamos viver, Lino, desculpa até interromper teu raciocínio, mas numa despedida constante. Né? A passagem do Pelé também proporciona essa reflexão. Nós estamos aqui hoje, nós não somos donos de nada, cara. De nada. Então, não existe essa questão do titular e do reserva. Hoje o Viderlan está aqui assumindo a responsabilidade que a empresa impõe para que ele faça. Mas amanhã pode ser Alexandre Lino, porque a minha história pode chegar ao fim. A minha missão pode terminar. Então eu diria que... Você tem chão, você tem chão nessa história aqui. Coisa, o que eu queria dizer aqui para você é o seguinte: muito obrigado por ter comandado aqui o canal Esportes durante todo esse mês de dezembro, com muito brilhantismo, com muita informação. E eu gostaria de agradecer, de uma maneira geral, toda a direção da casa,
por essa acolhida e por proporcionar um momento como esse, que estava fora do roteiro, infelizmente em cima de uma tragédia. Sim, a gente não tá. Esse programa foi feito de ontem para hoje. Foi. E a gente sempre faz aqui muito planejado e tal, mas tivemos que fazer um programa especial, deu tudo certo. Tamo junto, parceiro. Obrigado, agradecer Fernando James. Patrícia Barros, nossa diretora, toda a equipe. Que deu aquela injeção. Fernando James dá a ideia e a Patrícia dá injeção. Olha, toda a Fernando equipe James, da TV Mar, Mara Almeida, Orlando Santos, Isso, Fernando Palmeira. Todo mundo. O Emerson Santos. Josiel Rodrigues. O Maximila Barroso. O Clô. Agradecer o Clô, o Kleiner Mota. Agradecer toda a equipe da TV Mar. Legal. Nesse grande programa especial. E a gente tem uma mensagem do Rei. O Rei falou pra TV Mar. Pra TV Mar. Pra TV Mar. Na série, né? Isso. Trapichão 50 anos. Né? Isso. Vamos lá, então. Valeu. Eu queria agradecer ao povo de Alagoas mais uma vez pelo carinho e pela beleza, né, pela homenagem do estádio do Rei Pelé.